Olá, pessoal, paz, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso sexto dia da nossa campanha, o cuidado de Deus, tá? E hoje vai ser a palavra que está em Gênesis 41, 40, que fala assim: Tu serás sobre minha casa, e por teu dito se governará todo o meu povo. Somente no trono serei eu maior que tu. Disse mais a Faraó a José: Eis que eu te pus sobre toda a terra do Egito. Olha só, né? Hoje é o nosso sexto dia da nossa campanha. A gente vai falar aqui também sobre administração. José, ele teve que administrar todo o Egito. Pensa, né? Então, por isso que a gente entende o porquê que ele passou por tantas necessidades, por tantos propósitos que Deus tinha na vida dele, né? Desde o começo, desde a casa do pai dele, ele já tinha o propósito de governar o Egito, sabe? Deus já estava com planos, né? De levar todo o povo para o Egito. Então ali, Deus, assim, moveu José para aquele lugar. E chegou lá, talvez José não tenha entendido, né, o porquê que ele estava naquele lugar. Talvez hoje você não entenda o porquê você está nessa situação. Talvez hoje você não entenda o porquê de tantas coisas na sua vida. Mas quando a gente olha aqui a vida de José, quando a gente lê aqui as escrituras, a gente lê tudo ali, o manual que Deus nos deu, né? A gente passa a entender a vida de José, passa a entender como a gente passa por tantas necessidades, por tantas vitórias e derrotas e muitas coisas que a gente passa na nossa vida, né? A gente passa a entender por quê. Porque Deus tem sempre um propósito, tem sempre um plano lá na frente. Então eu quero dizer para você que José, ele teve que administrar todo o Egito. Só que José antes teve que aprender, ele teve que aprender com o pai dele, ele teve que aprender com os irmãos, né? Maus ali. Ele teve que administrar a casa de Potifar, ele teve que administrar a prisão, porque ele passou um longo tempo ali, período dentro de uma prisão, então ele teve que administrar isso tudo, né? E eu vejo assim que a vida de José, naquele tempo, ele não tinha a palavra de Deus, ele não tinha a Bíblia, né? A Bíblia, que hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos a Bíblia, para quê? Para nos guiar no nosso dia a dia, para guiar quando a gente mais precisa, a gente vai lá ler um versículo e aquele versículo entra no nosso coração, nos dá certeza de que Deus está conosco, de que Deus está na frente, de que Deus está nos dando força, né? Então, eu vejo assim a vida de José, que naquele tempo José não tinha isso. José, ele tinha uma palavra, né? Um sonho que Deus deu para ele, somente isso. Então, o que ele fez? Ele se agarrou naquele sonho que ele teve, né? E continuou, mesmo com tanta dificuldade. Ele continuou, ele simplesmente continuou. Então é o que Deus fala para nós nessa noite, né? Para mesmo na dificuldade, para a gente continuar. Isso é administração. Isso é administrar a nossa vida. Isso é administrar o que nós temos na nossa mão. Né? Não se esconder, não fugir, sabe? Quando vem um problema, a gente tem que resolver, sabe? Tem que resolver. E se a gente não sabe resolver, a gente pede para Deus, Deus, me ajuda a resolver esse problema, me ajuda a resolver essa situação, porque eu não tô conseguindo. Então, sempre ali se comunicando com Deus, né? Sempre, não esquece que ele tá com os ouvidos atentos, ele tá com os olhos atentos sobre você, sabe? Você não tá sozinho, você não tá sozinha nesse mundo. Às vezes a gente age como se a gente estivesse sozinhos, né? Como se talvez você esteja rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo você se... Então José, ele passou a administrar, né, aquela situação, todas as situações. Ele administrou como? Ele administrou confiando em Deus. Ele administrou seguindo a palavra que Deus tinha falado para ele. Naquele tempo não tinha as escrituras, né? Não tinha ainda a Bíblia em si, para poder estar se guiando por ela. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem e às vezes não usa. Por isso que às vezes a nossa vida tá toda desconcertada, a gente não consegue administrar dentro de casa, né?
não consegue administrar para fazer um almoço, fazer uma janta, não consegue administrar para ficar bonita, não consegue administrar nada, não consegue administrar no trabalho, sabe? Todo dia a mesma coisa, o salário não aumenta porque você todo dia não faz nada diferente também, entende? Então, a gente passa a não saber administrar, por quê? Pelo fato da gente não ler as escrituras, porque as escrituras, ela nos mostra, nos guia, né? Pelo caminho certo. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina o caminho que a gente tem que tomar. Ele nos ensina se a gente tem que fazer isso ou aquilo. O Espírito Santo, ele é tão detalhista, sabe, na nossa vida, que ele nos ensina até a menor coisa, assim, que você nem imagina, ele está administrando na tua vida. Então, ele nos ensina a administrar todas as situações a partir da palavra de Deus. A gente precisa ter o hábito de estar ali procurando as escrituras, lendo de manhã, lendo de tarde, lendo de noite. Que foi o que Deus falou para Josué, né? Falou para Josué para poder meditar na palavra de dia e de noite, né? Então, ali Josué já tinha as escrituras ali com Moisés, né? Moisés já estava escrevendo as escrituras, já estava ali, já tinha os mandamentos, então ali Deus falou para ele estar sendo guiado pela palavra de Deus. E não tem como a gente administrar alguma coisa sem a palavra de Deus na nossa vida. No tempo de José, lá, José não tinha, né, a Bíblia. José, ele tinha a vida de Abraão, Isaac e Jacó, né? Ele tinha os 3 patriarcas, né, ali, os 3 da família dele, para ele se guiar pelos 3, porque os 3 foram guiados pelo Espírito Santo. Foram guiados por Deus, né? Deus vinha e falava com eles, e eles obedeciam. Então, José, ele foi obediente. Ele só conseguiu administrar toda a vida dele, todo o sofrimento da vida dele, e depois administrar o Egito, porque ele foi obediente a Deus, e Deus era com ele. Então, isso é uma palavra, né, que é para a gente colocar no nosso coração, obediência. Que às vezes é muito difícil, às vezes Deus está falando no nosso coração para a gente fazer algo, para a gente ir pelo caminho que Ele quer, e a gente pensa que não está falando, ou pensa que é outra coisa, pensa que é uma voz, é a voz do meu coração, né? Só que não, muitas das vezes é Deus te guiando ali, Deus falando com você no teu coração, para você tomar uma atitude, tomar um certo lugar, tomar um caminho, né? E ali você conseguir administrar a tua vida, sabe? Então, leia as escrituras, né? Faz o que José fez. José, ele conseguiu administrar o Egito. E olha, gente, administrar o Egito, pensa na grandeza, né? Na grandiosidade que era o Egito, sabe? Muito rico, era o lugar mais rico, né? E José, ele teve que administrar aquilo tudo. Você pensa, um rapaz que tinha acabado de sair da prisão, novo, né? É muito Deus na vida dele, foi muito Deus mesmo, assim, né? Foi muito Deus ali na vida dele para ensinar ele a administrar isso tudo, administrar a vida dele e o Egito inteiro. Pensa, José, ele foi assim, uma pessoa que teve que ajudar muitas pessoas, teve que tirar as pessoas da fome. Pensa, veio a fome no Egito, não só no Egito, mas no mundo todo, e pessoas do mundo todo foram lá no Egito procurar ele, comprar comida, né, com ele. E ali ele serviu a todos, sabe? Isso significa o quê? Parece Jesus, ele veio para nos servir, ele veio para que, sabe, para fazer assim a nossa vida diferente, para fazer a nossa vida assim ter um propósito, né? Um propósito maior, sabe? Então Jesus, ele tá aqui para isso. Ele tá em espírito e em verdade para isso no nosso coração, para guiar a gente pelo caminho certo, para guiar a gente até a eternidade. Jesus, ele morreu na cruz para nos mostrar que existe sim uma terra para onde a gente vai, que é eterna,
né? É eterna, e lá naquela terra não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter sofrimento, né? Não vai ter doença, sabe? Não vai ter nada disso. Por quê? Porque a luz de Deus vai iluminar todas as pessoas que estão ali, todos os escolhidos dele, sabe? E a gente tem que ser grato a Deus, né, pela respiração, por tudo que Ele nos dá. A gente tem que ser grato a tudo, grato pela comida, pela vestimenta, grato por tudo. É ter um coração grato. José, ele tinha um coração grato, por isso ele mereceu aquilo tudo mesmo, sabe? Ele mereceu ser administrador de todo o Egito mesmo, porque ele foi grato no seu coração desde o começo. Então, esse é o segredo, gratidão, né? Gratidão a Deus. Então, fica com essas palavras no seu coração. Usa as escrituras para você estar administrando a sua vida. A nossa vida só passa a ter um propósito, a nossa vida só passa a andar, a fluir, quando a gente tá ali na palavra de Deus, quando a gente tá ali meditando na palavra de Deus, porque é ela que vai nos ensinar. Amém? Então, fica com essas palavras no seu coração, tira um tempo para você administrar a tua vida, administrar as tuas coisas, né? Administrar do jeito certo, debaixo da palavra de Deus. Se você não tem esse hábito de ler a palavra, experimenta acordar antes de você ir para o teu trabalho, antes de você fazer qualquer coisa, e ali ler uma palavra bem pequena, não precisa ser a Bíblia inteira, mas vai ali ler uma palavra e você vai ver que aquela palavra ela vai te guiar o dia todo, né? Ela vai te guiar o dia todo, ela vai te ensinar o dia todo, ela vai mostrar o caminho certo o dia todo para você. E quando você dormir, você lê de novo, porque você vai ter um sono bom, um sono reparador, um sono que vai te dar tranquilidade, você vai ter sonhos proféticos com Deus, sabe? Então, fica a minha dica para você procurar as escrituras, né? Ler as escrituras mesmo sem entender, tá? Eu, por várias vezes no começo, eu não entendia a palavra de Deus, eu não entendia. Eu abria e não entendia, mas eu lia mesmo assim. Quando era de noite, eu ia dormir, sabe? Deus vinha, o Espírito Santo vinha, me lembrava sobre aquela palavra ali. E ele pregava nos meus ouvidos, assim, aquela palavra, sabe? Então, explicando aquela palavra para mim. Então, isso é maravilhoso quando você busca as escrituras, tá bom? Então, que você consiga administrar a tua vida como José administrou a vida dele, a partir das escrituras, tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Olá, pessoal. Vamos orar? Vamos orar aqui para que a sua noite seja abençoada em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa oração, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Deus. Deus, que o Senhor venha, Senhor, nos proteger, nos guardar, Senhor Deus, que essa palavra, que essa oração, Senhor, ela venha atingir todas as pessoas, Pai, necessitadas da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquela pessoa que está acamada, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, está restaurando, está curando, libertando, salvando, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando essa pessoa, guardando, protegendo, Pai. Protege essa pessoa, Senhor Jesus, do homem sanguinário, Deus. Protege essa pessoa, meu Deus, dos assaltos. Protege essa pessoa, Senhor, nas estradas, Pai. Senhor Jesus, vai de encontro a cada motorista agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor leve essas pessoas para dentro de casa, estão saindo agora do trabalho, Pai. Senhor Deus, eu te peço, Pai, para o Senhor proteger, guardar, curar aquele que precisa de uma cura. Senhor, aquele que precisa de uma resposta de um juiz, Pai, que o Senhor venha, Senhor, com essa resposta na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, meu Deus, que essa pessoa, ela venha ser liberta das grades, Pai, liberta, Senhor Jesus, no coração dela, Senhor, que ela venha ser livre, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, tem muitas pessoas aqui, muitas mães, Senhor, desesperadas com seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro aos filhos, Senhor Deus. Senhor Jesus, que estão presos nas drogas, na bebida, Senhor Jesus, Senhor Deus, vai lá, Senhor, tira eles, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Faz o que nós não podemos fazer, porque o Senhor pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.